A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos de palavra neste domingo, abençoado pelo Senhor, domingo a qual o Senhor nos concede, né? E hoje o Senhor nos traz uma palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Eu vou ler somente o versículo 7, mas vou explicar o que estava acontecendo ali, amém? O versículo 7 diz assim: E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Amados, essa passagem se diz na época em que a igreja do Senhor passava por uma perseguição ferrenha. Estavam perseguindo os cristãos para matar mesmo, né? Para torturar, para matar. E Herodes, então, pega Pedro e Tiago, irmão de João. E a Bíblia diz que ele, então, manda matar Tiago à espada. E me chama muita atenção quando a palavra do Senhor diz que, no versículo 3, que vendo que isso agradara aos judeus, isso o quê? A morte de Tiago agradou aos judeus. Ele continuou mandando prender também a Pedro. E era dia dos pães sem fermento. Isso me chamou muita atenção. Quando a Bíblia diz que a morte de Tiago, a prisão e a morte de Tiago agradou o coração dos judeus. Irmãos, isso é tremendo, isso é profundo, isso é muito triste. Por quê? Porque nos revela a degradação espiritual daquela época, né? Os próprios judeus festejando a morte do seu irmão. Os próprios judeus se agradando da morte do seu irmão. Simplesmente por quê? Porque ele pregava a verdade, né? Porque ele amava Jesus. Então eles se alegraram com isso. E hoje eu fico vendo, né, os dias que nós estamos vivendo. Hoje, muitas vezes, a gente vê um irmão caindo, né? A gente vê um irmão deixando a fé, voltando, e a gente não sente a dor que nós deveríamos sentir. E esses judeus ainda é pior, além de não sentir a dor dos seus irmãos que estavam sendo perseguidos, eles ainda ficavam felizes em vê-los presos, felizes em vê-los caídos. E isso então agradou, né, o coração dos judeus. E Herodes, vendo que isso agradava, ele continuou a perseguição. Essa época é uma época que a igreja estava crescendo muito. E o inimigo se levanta mesmo, né? Todas as vezes que nós estamos num propósito, que estamos crescendo espiritualmente, né? Que Deus está nos usando, com certeza vai levantar Herodes. E o inimigo aqui se levanta na figura de Herodes e prende também a Pedro. E ele guarda Pedro por 4 grupos de 4 soldados. Nós vamos ver aí, né, ele totalmente guardado. Não havia possibilidade nenhuma, humanamente falando, de Pedro sair daquela situação. Ele estava guardado ali por 16 homens armados até os dentes e guardando ele. Mas a Bíblia diz que tem um mas, né? Tem um mais aí, quando diz assim, mas, no versículo 5, Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas, a igreja, a verdadeira igreja do Senhor, aqueles que sentem a dor do seu irmão que está sofrendo, aqueles que oram por aqueles que estão presos, aqueles que vão atrás daqueles que estão presos, mas a igreja
fazia contínua oração por ele a Deus. Irmãos, que oração era essa? Era a oração do impossível. Era a oração do sobrenatural de Deus. Era a oração para o manifestar, porque somente Deus poderia tirar Pedro daquela situação, amados. Quem havia mandado prender ele era Herodes, a autoridade maior naquela época. Qual homem queria tirar Pedro daquela prisão? Então a igreja fazia a oração pelo impossível, para que se manifestasse o impossível de Deus naquela situação. Oh, aleluia! É a fé colocada em ação. Deus, os nossos olhos não veem. Deus é impossível para o homem. Deus, Herodes já decretou a morte de Pedro. Deus, olha só o que está acontecendo, mas nós cremos que o Senhor tem o poder de mudar essa situação, Senhor. Só o Senhor pode, só o Senhor faz. É oração que muitas vezes nós temos esquecido, irmãos. Estamos olhando para as correntes, para os grilhões, para o portão maior que está fechado, mas o poder da oração, ela muda a história, ela muda a situação. E a Bíblia diz que eles faziam oração contínua. Eu posso imaginar essa igreja orando 24 horas. Enquanto o Senhor não se manifestar, nós não vamos parar de orar. Não existe isso de orar 1 hora e achar que agora tudo mudou. Se Deus quiser mudar, Ele muda em fração de segundos. Mas enquanto Ele não mudar a situação, o Senhor me trouxe aqui para te dizer: continue orando. Era oração contínua, era 24 horas. Deus, nós cremos, e o dia foi passando, e Herodes tinha o dia determinado na Páscoa. Deixa passar a Páscoa que a gente vai matar Pedro, a gente vai executar Pedro e os judeus vão fazer festa. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que no dia, quer ver aqui? No dia que ele ia fazer isso, versículo 6, e quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, na noite que Herodes ia matar Pedro, faltava horas para ele ser executado, meus amados, mas a igreja continuou orando. Faltava horas para ele ser morto. Mas os irmãos não perderam a fé. Ei, não perca a sua fé. Continue orando, continue clamando, continue buscando, que o impossível vai acontecer. Naquela mesma noite, o Senhor ouviu a oração contínua da igreja, e o Senhor então ordena que um anjo entre dentro daquela igreja, dentro daquela cadeia, dentro daquela prisão, e quando chega lá encontra Pedro como? Desesperado, arrancando os cabelos. Não, eu vou morrer, agora acabou meu ministério, cadê Deus? Não, o anjo encontra Pedro dormindo. Aleluia! Porque aqui estava um homem convertido, porque aqui estava um homem que creu no Senhor de todo o coração. Ele dormia, ele descansava nos braços do Senhor. Aleluia! Havia uma igreja orando por ele, e através da oração da igreja ele estava tranquilo. O Senhor trouxe paz no coração de Pedro. E esse anjo, quando chega, fala com ele: Pedro, levanta depressa. Está chegando a hora daquilo que o homem determinou para você aconteça, mas o Senhor me mandou aqui para mudar o rumo da sua história. Então, Pedro, levanta depressa, Pedro, que eu vou te tirar dessa situação. Às vezes, irmãos, o que nos falta é nos posicionar, é nos levantar, é ter fé. E o anjo então fala com ele,
Levanta depressa, e quando ele levanta, irmãos, cai as cadeias da sua mão. E o anjo então diz: veste-te, põe as tuas sandálias nos pés, a caminhada ainda é longa, Pedro, o seu ministério não acaba aqui, Deus ainda tem algo para realizar através da sua vida, então coloca as sandálias nos pés, aleluia, e assim o fez, e assim obedeceu às escrituras, a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Veste-te, e disse-lhe mais: lança as costas tua capa, porque você vai viajar, Pedro. Você vai pisar terras que você ainda não pisou, Pedro. Pega a sua capa, Pedro, porque é necessário. E vem e segue-me. Segue os passos do Senhor. Aleluia. O Senhor quer te tirar hoje dessa prisão. Há alguém orando por você. Há joelhos que se dobram pela sua vida, que intercede por você, meu irmão e minha irmã. Então somente se levanta, coloca essa sandália nos pés, a caminhada ainda é longa. Veste, coloca a tua capa nas suas costas, porque você irá pisar em terras ainda que você ainda não pisou. Pedro obedece então, Pedro segue ao anjo, e a Bíblia diz que quando o portão maior se abre, ele pensou que estava tendo uma visão. O negócio era tão profundo, era tão grande, era tão extraordinário, que Pedro, ele pensa que está tendo uma visão. Por quê? Porque agora o portão maior está se abrindo. Louvado seja Deus, aleluia. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se abriu por si mesma. E assim eles percorreram a rua e logo o anjo se apartou dele. Tem um portão maior ainda para se abrir na sua vida. Aleluia, eu estou sentindo a presença do Senhor, do Altíssimo aqui. Eu quero ministrar sobre a sua vida, eu quero profetizar sobre a sua vida. O portão maior está se abrindo, então somente se levanta, se posiciona. Tem alguém orando por você, aleluia. Os judeus se agradavam à morte, pela morte dos judeus, mas ainda tem gente que chora com seu irmão, ainda tem os pequenos rabiscos que ainda clamam por aqueles que estão presos, por aqueles que estão apáticos, anêmicos, espirituais. A obra de Deus na sua vida não acaba aqui. O Senhor ainda tem tudo aquilo que Ele sonhou para você, irá realizar. Por mais que a situação pareça que não tem mais jeito aos olhos do homem, basta um anjo, basta uma ordem de Deus. O Senhor enviar, aleluia, recurso. Basta apenas uma ordem do Senhor para que tudo isso mude. Hoje, agora, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, aleluia, nesta manhã de domingo, uma nova história, um novo recomeço sobre a sua vida, não porque eu estou falando, mas porque a palavra de Deus está falando que onde há oração sincera, o Senhor opera, e Ele está operando hoje na sua vida. As cadeias estão caindo por terra hoje, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra, meu irmão. Receba essa palavra, minha irmã, em nome de Jesus. Amém.